Até porque hoje, quarta-feira, está marcada a reapresentação do elenco Cruz Maltino. Após 2 dias de folga, segunda e ontem, terça, depois de uma vitória importante contra o Red Bull Bragantino no último domingo em Bragança Paulista, o Vasco retorna às atividades nessa quarta-feira, olhando a partida desse próximo domingo contra o São Paulo dentro de São Januário. Um Vasco da Gama que tem 23 pontos conquistados em 11 rodadas, é um dos melhores times, do retorno do Brasileirão. A equipe hoje divide o protagonismo do segundo turno do Campeonato Brasileiro com Palmeiras e Mirassol. A campanha essa do retorno do Vasco no Brasileiro, que fez o Cruz Maltino saltar do Z4, da zona do rebaixamento, para o G8 da competição. O desempenho no recorte, inclusive, já é melhor do que a maioria das 19 rodadas finais do clube, do Vasco, em anos anteriores, Desde 2006, para você ter noção, o melhor retorno do Vasco no Brasileiro foi o de 2011, quando o Vasco teve a sua melhor campanha na era dos pontos corridos. No segundo turno, à época, o Vasco somou 34 pontos e lutou até a última rodada pelo título da competição. Já nesse ano, o Vasco tem 23. O Vasco hoje, por incrível que pareça, tem grande chance de igualar a melhor campanha do retorno desde o início da era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. 11 pontos separam o Vasco dessa melhor campanha. O Vasco ainda terá pela frente mais 8 partidas a se disputar. Apenas 3 vitórias fará com que o nosso Cruz Maltino tenha na edição de 2025 o melhor retorno do Vasco da Gama na era dos pontos corridos. Algo que de fato vai entrar para a história. O Vasco da Gama que hoje, no retorno, tem um aproveitamento de 69% e se confirmar esse desempenho nos próximos 8 jogos que ainda restam, o Vasco terminaria o Brasileirão com mais de 57 pontos. Pontuação que normalmente coloca uma equipe bem perto da briga pelo G6, baseado nos últimos anos. Amigo, que campanha absurda, tá? Que campanha boa. Até para uso de comparação, se em 2011 o Vasco teve a melhor campanha com 34 pontos conquistados no retorno, em 2020 o Vasco teve apenas 20 pontos conquistados no retorno. Foi a pior campanha da história do Cruz Maltino, culminando, é claro, no rebaixamento do Vasco da Gama. É isso, amigo. Um Vasco que dá orgulho. Um Vasco da Gama que, de fato, deixa o vascaíno muito animado com o que poderemos esperar para essas próximas temporadas e principalmente para o ano de 2026. Inclusive, falando até de um modo geral, ao fim de 30 rodadas, hoje, nesse momento, Vasco na 8ª posição, com 42 pontos conquistados, faz com que o Cruz Maltino, olha que loucura, nesse momento tem a 5ª melhor campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro desde o ano de 2006, melhor dizendo, ficando atrás apenas de 2011, 2012, 2006 e 2017. Uma campanha muito parecida, inclusive, com a campanha de 2017, que levou o Vasco da Gama para a Libertadores, deixando o Cruz Maltino no final do campeonato com 56 pontos e na 7ª colocação. A chance é real do Vasco pincelar uma Liberta na próxima temporada. O Vasco olha para o ano de 2026 e se imagina disputando uma Libertadores. E a atual diretoria tem um planejamento muito bem traçado. Chegando à Libertadores do ano que vem, ou através do título da Copa do Brasil, ou através da classificação pelo próprio Brasileirão, o Vasco tem um objetivo já traçado também para 2026. O título da competição. É isso que a diretoria do Vasco da Gama quer para o ano que vem. Caso se classifique para a Libertadores, o Vasco quer o título. E o Vasco vai montar um elenco a nível para isso. Internamente se entende que pelo menos 5 contratações pontuais seriam o suficiente para colocar o Vasco como um dos grandes concorrentes na luta pelo título da Copa Conmebol Libertadores. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.